Já já vamos dar início a mais uma live piaguiense, pessoal. Primeiramente, boa noite a todos que nos acompanham, né? Vamos já receber a nossa convidada Maria Dilma Ponte de Brito, professora, escritora, que é a nossa convidada de hoje aqui da live piaguiense. Boa noite, Amanda Maciel. Amanda Maciel, boa noite, Amanda Maciel, nossa primeira. A professora Maria Dilma já vai entrar com a gente aqui na live, tá? Vamos já dar início à nossa live, ao nosso encontro de hoje. Esse que é o nosso quarto episódio da série Live Piaguiense, tá? Nosso quarto episódio, já recebemos vários convidados de várias idades, de várias gerações, e é só o começo. O nosso intuito é trazer a maior quantidade de escritores possível, tá? De poetas, literatos, romancistas, todos aqueles que de alguma forma contribuem para a literatura de nossa região. Já vamos dar início, tá? Estou aguardando a nossa convidada entrar aqui em contato para que a gente possa iniciar o nosso encontro. Opa, ela já entrou em contato aqui. Vamos já dar início à nossa transmissão de hoje. Professora Dilma, boa noite. Boa noite. Você está me enxergando aí? Não, Né? não estou lhe vendo. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar a imagem. Certo, fico lhe aguardando. Está dando uma falha aqui na imagem, eu vou colocar aqui. Espera aí, só um instante. Tá ótimo. Não sei o que está acontecendo aqui. Não Pronto, agora eu estou lhe consigo. vendo. Pronto. Ih, mas ficou Maravilha. numa. Estava escura, não, a cor? A senhora Não colocou sei. ficou em algum filtro, a senhora colocou em alguma. Pronto, Pronto, ficou boa agora, né? pronto, agora ficou bom. Pronto. Maravilha, então. Professora Dilma, boa noite, tudo bem? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês nessa noite maravilhosa. Primeiramente, agradecer a todos os que estão nos assistindo nesse momento, através do Instagram do Piagui. Boa noite. Hoje a nossa convidada para o quarto episódio da Live Piaguiense é a professora e escritora Maria Dilma Ponte de Brito. Ela que é uma das maiores contribuintes da nossa literatura e hoje é a nossa convidada para mais um bate-papo descontraído. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite. Mais uma vez, é um prazer estar com vocês, participando desse momento literário. E isso me dá muita alegria, muita felicidade conviver com jovens de várias gerações. Ah, maravilha. O Piagui agradece a sua disponibilidade, o seu interesse em contribuir para o nosso debate. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a sua trajetória literária, todo esse trabalho que você já vem desenvolvendo na área da literatura, na área do magistério. E você é de Parnaíba mesmo, professora? Você nasceu aqui na cidade?
Sim, eu sou parnaibana, mas para começar, eu queria dar boa noite a todos que estão nesse instante em sintonia conosco e queria agradecer a você, Jailson, ao nosso amigo Cláudio Ciarline, por me fazer esse convite de participar dessa live piaguiense, o que eu espero que corresponda às expectativas dos que estão me assistindo. Pois bem, eu sou parnaibana, nasci aqui nessa cidade linda e querida, do qual eu sou apaixonada. Nasci no dia 8 de setembro, numa data abençoada, porque é o dia da padroeira da cidade, dia de Nossa Senhora da Graça. Exatamente. E você, como é que foi o seu período de infância? Como é que foi as suas primeiras influências literárias? Quando é que começou esse despontar poético? Pois é, a minha história literária começou mesmo na minha infância, porque meus pais só tinham ensino fundamental, mas eles eram amantes da literatura. Então, na minha casa, nunca faltou livros e revistas. Eu me lembro que uma estantezinha, quando eu tinha 8, 10 anos, eu me lembro do estante do meu pai, na qual ele tinha livros de Dom Casmurro, de Machado de Assis. Ele tinha o livro Gato Preto em Campo de Neve, de Érico Veríssimo, e ele tinha um livro que eu li mais ou menos aos 11, 12 anos, que era Ironia e Piedade, um livro de Olavo Bilac, até de uma leitura um tanto difícil, mas nesse livro tem uma frase que eu uso até hoje. Lá ele dizia assim: ora falta taça e ora falta o vinho. E eu uso essa frase quase todo dia, porque às vezes eu estou cheia de inspiração, vontade de escrever, mas me falta tempo. E às vezes eu tenho todo o tempo do mundo, mas me falta a inspiração para escrever. Então essa frase me marcou. E também a minha mãe era amante daquele livro chamado A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. E lembro também que meu pai era assinante da revista Cruzeiro, que na última página tinha uma matéria da Raquel de Queiroz. E eu fui criada nesse ambiente, não faltava, meus irmãos mais velhos compravam aqueles gibis, que eu sou a caçula da casa, né? Levava aqueles gibis para a gente ler, e aquilo tudo foi me levando para esse rumo literário. Agora, uma coisa importante que me levou para esse caminho foi porque eu estudei no Colégio Nossa Senhora das Graças e lá tinha uma biblioteca muito boa, onde eu tive a oportunidade de ler aquele livro, a coleção de Saint-Exupéry. Eu li O Pequeno Príncipe, eu li Terra dos Homens, também eu li o Diário de Ana Maria, naquela época. E outra coisa que eu acho fundamental, que me levou para esse rumo, que eu não vejo nos dias de hoje, é porque antigamente nas escolas, quem é da minha época sabe que funcionava assim. As professoras gostavam de colocar uma gravura para que os alunos descrevessem. Então eu via aquela paisagem, eu tinha que dizer: estou vendo uma árvore frutífera ao lado do rio límpido, os passarinhos voando, e aquilo incentivava a gente a escrever. Isso foi muito importante para que eu desse esse meu início literário. Porque quando você faz um conto, uma crônica, você recorre exatamente daquilo que eu aprendi na escola. Então, essa minha vida literária começou dentro desse ambiente que eu acho muito importante. E é por isso que eu digo hoje para os pais que estiverem me assistindo agora: leve para dentro da sua casa livros, leve para dentro da sua casa revistas, apesar da gente dizer: mas tudo hoje é online, tudo hoje. Mas leve, porque quando a criança pega, quando a criança apalpa o livro, parece que aquilo contamina mais, incentiva mais, motiva mais ele caminhar para esse mundo literário. Maravilha, então baseado no que você falou, então a influência que você tem literária é desde muito cedo, né? Você tem a influência da família, tinha a influência da escola, tudo isso ajudou você a criar essas imagens literárias, a fazer essa leitura da realidade, que é o que o escritor faz, então, né? Pois é, inclusive, quando eu tinha 7 anos de idade, eu escrevi uma poesia, Viva o Brasil.
As minhas irmãs, meus pais diziam, a Dilma escreveu essa poesia com 7 anos de idade. Mas eu mesma ficava me perguntando, será que eu tive capacidade de fazer isso com 7 anos de idade? E um dia eu encontrei no caderninho, com minha própria letra, toda riscadinha, fazendo os acertos, a poesia Viva o Brasil. E eu até publiquei depois desse livro aqui, o Lero Lero, está nas últimas páginas, essa poesia Viva o Brasil. Não sei se eu posso ler essa poesia agora. Fique à vontade, pode declamar para nós, pode ficar à vontade. Pois é, essa poesia é intitulada Viva o Brasil, dizia assim: Viva o Brasil que é grande e amado, viva o Brasil de povo varonil, viva o Brasil que é rico em tudo, em ouro e em terra, viva o Brasil. Viva o pendão do meu Brasil, os verdes, as matas, o amarelo ouro, o azul céu de nil. Viva, enfim, o povo heróico, povo forte e varonil. Salve essa pátria amada, que é meu imenso Brasil. Essa poesia está aqui nesse livro que eu coloquei. E eu fico assim mesmo a me colocar. Será que eu fiz essa poesia nessa idade? Mas eu encontrei, como eu falei, os rabiscos dessa poesia, que eu acho que foi toda essa influência que eu tive, porque também no colégio que eu estudei, incentivava muito as pessoas a declamarem, incentivava muito essa parte literária, e isso acho que me levou para esse caminho. Com certeza. Você já tinha o potencial literário e teve todo um meio que lhe ajudou a desenvolver isso, né? Com leituras, com livros, o exercício mesmo da escrita, né? E também tem outra coisa, que lá no colégio onde eu estudei, tinha grêmios literários, e eu participava, tinha muita participação. Inclusive, eu participei também da União Secundária dos Estudantes Parnaibanos, chamado UESP. E essa UESP, ela funcionava ali pertinho de onde é hoje a Academia Parnaibana de Letras, na Rua Alcenor Candeira. Sim. Ali onde a Câmara dos Vereadores era a biblioteca da prefeitura. E lá tinha muitos livros. A gente ia para as reuniões da UESP, que ficava ali vizinho à biblioteca, e depois, ou antes, a gente passava por lá para ler. Porque, olha, naquela época, a biblioteca era super organizada. E tinha um grande número de livros, tinha um acervo maravilhoso. Eu li toda a coleção de Jorge Amado e de Érico Veríssimo lá nessa biblioteca. E hoje eu me lembro com saudade daquele tempo em que a gente chegava lá naquele ambiente silencioso, muito convidativo, você lia, se deleitava com aquelas leituras maravilhosas. Que maravilha, então. Então, as influências desde cedo já levando sempre para o lado da literatura, né? E você cita muito Érico Veríssimo, Machado de Assis. Você tem influências literárias, pessoas, autores em que você se espelha para escrever? Olha, apesar de eu ter lido todos esses livros na minha adolescência, o que me inspirou de fato para que eu começasse a escrever não foi o Fernando Veríssimo, foi o Érico Veríssimo, filho do Fernando Veríssimo. Exatamente. Eu li aqui toda a coleção dele, eu tenho todos os livros deles aqui. Porque os livros de Luiz Fernando Veríssimo são livros de crônicas do qual eu me estilo, de contos do qual eu me estilo, que são historinhas curtas, divertidas, baseadas no cotidiano, nas coisas do dia a dia, e eu me inspirei nele. Agora, a minha primeira poesia, como eu falei, eu fiz aos 7 anos de idade. Mas eu comecei a escrever contos, crônicas, quando existia, em 2006, o Portal Delta. Eu quero até voltar um pouco no tempo, porque eu falei que eu escrevi minhas poesias aos 7 anos de idade, mas entre os 18 e 21 anos, eu escrevi esses 2 livros. Esse aqui é o Arconato da Parnaíba. Eu escrevi esses 2 livros. Jogos de Palavra 1 e Jogos de Palavra 2. Tudo poesia. Esse livro está quase todo inédito. Algumas dessas poesias eu coloquei nas últimas folhas do meu livro, coloquei umas no jornal O Piauí, coloquei outras
no Contos Entre Gerações, no Poemas Entre Gerações, que ainda vai ser publicado, da publicidade, mas a maioria das minhas poesias que estão aqui são inéditas, não publiquei. Agora, depois que eu comecei a ler Fernando Veríssimo, eu comecei a escrever contos, comecei a escrever crônicas, e nessa época existia o Portal Delta, aqui em Parnaíba. E eu fui convidada para escrever no Portal Delta. E eu tomei gosto, porque na medida que eu ia publicando uma crônica, um conto, havia aqueles comentários que me motivavam a continuar escrevendo. E eu lembro que todos os livros que eu escrevi até hoje, primeiro eu jogo nos portais. Aí eu escuto o que é que o meu leitor diz. Aí, com aquelas crônicas, aqueles contos que foram mais elogiados, aí eu compilo no livro. E isso aconteceu quando eu escrevi o livro Histórias de Marilu, que foi o meu primeiro livro. Primeiro, eu publiquei as crônicas contidas aqui no Portal Delta. Recebi vários comentários. E eu gosto muito de escutar a voz do meu leitor. Quando eu escrevi esse livro, Histórias de Marilu, da Era Contos no Portal Delta, um dos meus leitores disse assim: adorei a sua crônica, mas eu queria lhe dizer que Marilu, o que eu escrevi lá, Marilu com acento no U, ele disse, eu queria lhe dizer que Marilu é uma palavra oxítona terminada em U, portanto não tem acento. Aí eu respondi para o meu leitor: olha, Marilu é uma pessoa, eu fiz inspirada numa pessoa que existe. E o nome dela está registrado no cartório com acento no U. Portanto, o nome dela, de fato, é Marilu. Mas, em sua homenagem, a partir de hoje, a Marilu vai ficar sem acento. E eu tirei o acento de Marilu e depois publiquei um livro baseado nisso. Mas, aproveitando essa deixa para dizer que eu gosto muito de escutar o meu leitor, um dia desse eu estava ali pela Praça da Graça, acho que mais de um ano atrás, e eu fui abordada por uma pessoa que eu nem sequer conhecia. Você é a professora Dilma? Sim, é muito prazer, eu acompanho as suas crônicas. Olha, eu tenho uma história para lhe contar, muito interessante, e eu queria lhe dar de presente para você fazer uma crônica. E a história foi interessante mesmo, era a história de um casal, muito engraçada. Eu transformei numa crônica e coloquei no meu livro em homenagem a esse meu leitor, que ainda hoje eu deveria ter perguntado o contato dele, não perguntei, e até hoje eu não sei direito quem é essa pessoa, mas eu atendi o pedido dele. E, de fato, essa coisa da crônica, esse relato da realidade, né? E pelo que eu percebo, a senhora caminha entre vários gêneros, né? Tanto com a crônica, com o conto, com a poesia, você consegue ali fazer, é bem maleável literariamente, né? Eu comecei, como eu lhe disse, com a poesia aos 7 anos. Depois que eu comecei a ler, aí fiz aquelas outras no ano entre 18, 20 e 21 anos, que está nesse livro, Jogos de Palavra 1, Jogos de Palavra 2. Aí, quando eu comecei a ler Fernando Veríssimo, eu me empolguei com conto, com crônica, e comecei a fazer e escrevi meus 4 livros nesse sentido, tudo de crônica. Aí eu escrevi depois no Piauí em Letra 2, Piauí em Letra 3, e lá eu já comecei a falar só sobre as histórias de Parnaíba. Eu me dediquei mais a essa parte de contar a história do ensino em Parnaíba, a Parnaíba de ontem, Parnaíba de hoje, e agora eu já vou escrever no Piauí em Letras 4, que já estão me convidando, mas lá eu quero sempre ir nessa vertente, de falar sobre as histórias de Parnaíba. Mas eu também caminhei pelo lado da dramaturgia. Eu tenho uma peça que eu fiz sobre Parnaíba. E lá no Corredor de Letras 2, no segundo Corredor de Letras, que nós fizemos ali, lá no Sesc Caxiral, uma artista representou essa minha peça que eu escrevi sobre Parnaíba. Foi muito bonita. Mas, por enquanto, eu só fiquei nela. Quem sabe se no futuro eu não escrevo mais nesse sentido, né? Com certeza, futuramente, quem sabe, com bem mais certeza, né? Você já começou, quem escreve uma, escreve duas, né? E continua escrevendo cada vez mais.
É verdade. Eu agora também tenho no almanac. Essa peça está lá no Almanac da Parnaíba, que deverá sair esse ano ainda. Maravilha, maravilha. Professora, quantos livros a senhora já publicou? Livros publicados mesmo? Olha, livros publicados individualmente, eu tenho o livro Histórias de Marilu, que foi o primeiro. Eu tenho o livro Assim é a Vida, que foi o segundo. Eu tenho o livro Vou Te Contar, que foi o terceiro. E tenho o livro Lero Lero, que foi o último. Agora, eu tenho a participação no livro Piauí em Letra 2, Piauí em Letra 3, no Contos Entre Gerações, Poema de Gerações, que vai sair agora. Aí eu tenho textos também nos Almanacs da Parnaíba, que foi uns 5 ou 6, na revista da Academia de Ciência, que eu faço parte da Academia de Ciência, eu tenho texto lá também publicado. E recentemente, agora, ontem, não, está com 3 dias, que tem um artigo meu publicado numa revista científica, Quali B2, juntamente com meus alunos, o que me deu muito prazer ainda participar de uma revista tão aceita no meio educacional. Que maravilha, então. Pode falar, pode ficar à vontade. Mas tenho esses 4 livros publicados individualmente, né? Eu já aproveito a oportunidade para dizer que o 5º livro está saindo também. E como é o 5º livro, ele também tem o nome O Quinto. Mas o livro dele é O Quinto. O nome do livro é O Quinto. E não foge o estilo desses outros que eu já publiquei. São livros de contos, são livros de crônicas, de histórias que às vezes são até reais, que eu percebi no meu cotidiano, mas que eu enfeito, troco o nome das pessoas. E outras histórias também são puras criações, baseadas nas emoções que a gente sente no dia a dia, ou mesmo inspirados em coisas que você leu. E não foge esse estilo dos 4 anteriores. Esse livro já está na gráfica, está na CIEARTE, esperando a capa, que é feita pelo meu filho, que é publicitário, e ele está trabalhando na capa. E eu acho que até o final do mês de novembro eu estou com os livros em mãos. Que maravilha, então. Mais uma obra literária para somar com todo esse arcabouço literário que você já tem construído ao longo do tempo, né? Eu sempre leio as suas crônicas lá na página da Academia Parnaibana de Letras e, assim, são muito gostosas de se ler, são muito tranquilas, sempre aquela linguagem leve, aquela imagem positiva da realidade. É muito bacana mesmo, a sua escrita é muito acolhedora. Eu diria que é muito acolhedora. Eu agradeço suas palavras. Eu escrevo no portal da academia, né? Eu gosto também de eu recebo muitos comentários lá, e às vezes me mandam até pelo WhatsApp, eu fico muito feliz quando eu estou agradando. Eu escrevo também no Recanto das Letras, porque o Recanto das Letras foi outra forma de me incentivar a escrever. Quem me levou para escrever no Recanto das Letras foi o nosso querido professor Ibeltman, que não está mais entre nós. Eu convivia com ele lá na Universidade Federal do Piauí, ele era professor, como eu, e aí ele disse: Dilma, por que você não escreve no Recanto das Letras? Ele escrevia no Recanto das Letras. E aí eu disse, aí ele aí me deu o endereço, eu comecei a escrever e está com muito tempo que eu escrevo, às vezes eu passo assim uns dias sem publicar nada, depois eu volto, porque tudo depende do tempo. Como eu disse, hora falta a taça, hora falta o vinho. Agora, eu fico morrendo de vontade de publicar alguma coisa lá no nosso portal da Academia Parnaibana de Letras, mas eu acho que está com uns 3 dias que eu não faço as publicações, porque eu estou dando aula à distância, né? E tem outros afazeres. Amanhã não, terça-feira eu vou apresentar um livro que eu preciso ler para poder comentar. Então, a minha vida é cheia dessas coisinhas que às vezes me pedem a escrever. Mas na hora que eu posso, eu estou publicando no Portal Delta, estou publicando no portal da Academia Parnaibana de Letras também. Que maravilha, então, maravilha mesmo.
E aproveitando para falar um pouco sobre a sua área de atuação, a senhora, além de escritora, é professora também, né? Sim, a minha história de professora começou muito cedo, porque eu sempre fui aquela pessoa que tudo o que eu sei, eu quero ensinar para o outro. E no dia que eu aprendi a ler e escrever, eu reuni as domésticas da rua da minha casa, levei os bloquinhos com a caneta e fui ensinar elas as letras e os números. E para alegria minha, aquilo aconteceu nessa idade, na minha fase de 8, 10 anos, né? Eu esqueci que isso aconteceu. E um dia eu estava no salão da Odete, uma bela cabeleireira que tem ali na Álvaro Mendes, e aí tinha uma pessoa lá e disse: olhe, eu aprendi a ler com a professora Dilma. E eu olhei assim para ela, ela era professora do SESC. Talvez ela, não sei, pode até estar me escutando nessa hora, Socorro o nome dela, eu vou até dizer. Aí eu disse: você aprendeu a ler comigo? Sim, aí ela recordou esse velho tempo, que até eu tinha esquecido. Então, eu gosto muito mesmo do dia que eu aprendi a digitar no computador. Eu nunca fui para a escola de informática, porque naquela época tinha, né? Eu aprendi sozinha ali. Quando eu aprendi, eu reuni todas as pessoas da melhor idade, lá numa sala da UESP, e ensinei ela a ligar o computador, digitar uma cartinha, fazer um cartão, porque sempre eu gostei, parece que a profissão de professora, ela faz parte de mim, porque eu exerci muitas outras profissões. Fui presidente da Cooperativa Artesanal Misto de Parnaíba, eu fui coordenadora do Serviço Social do Estado, trabalhei no Banco do Brasil, onde eu me aposentei, mas, paralelamente a todas essas profissões, eu era professora. Eu trabalhei em Luzilândia, em Piripiri. Lá eu era professora também, trabalhava no Banco do Brasil de manhã, à noite eu estava lecionando. Fui professora de alfabetização, comecei a trabalhar voluntariamente, reunindo pessoas aqui, eu peguei uma sala da UESP, fui alfabetizar adultos, depois eu fui até convidada para ser coordenadora do curso de alfabetização, mas eu iniciei esse trabalho individualmente, por vontade própria. Essa profissão muito eu gosto de ser professora. E é uma vocação, né? É uma vocação, a sua vocação desde cedo já para o magistério, reunindo pessoas, querendo realmente ensinar, realmente pela paixão de ensinar o ser humano. Pois é, eu também até queria deixar aqui registrado que, além dessas minhas publicações de livros, e também nos portais, eu escrevi em jornal desde muito cedo. Porque essas minhas poesias que eu fiz nessa faixa de 18, 22 anos, muitas delas eu publiquei no jornal Folha do Litoral, que eu não sei se você sabe que existiu esse jornal em Parnaíba. Já ouvi que falar, não é da sua época. Já lembro do nome, sim. Pois é, no jornal Folha do Litoral. O acadêmico Renato Araribóia Bacelar, ele tem todo esse acervo lá. Um dia desse eu recebi um jornal desse, com uma poesia minha, dado pelo Arlindo Leão. Ele veio deixar aqui em casa. Olha, Dilma, eu encontrei esse jornal com a poesia sua quando eu tinha 18, 19 anos por aí. E eu escrevi nesse jornal, o jornal acabou. E depois eu passei a escrever no Jornal Norte do Piauí, que eu escrevo até hoje, tem uma coluna no Jornal Norte do Piauí. E interessante que chegou aqui em Parnaíba um médico do Paraná. E a esposa dele era parnaibana, e ela veio aqui procurar as raízes da família dela e tudo. O pai dela também era muito ligado a esse mundo da literatura. E esse médico, ele tinha um jornal em Apucarana, lá no Paraná. Ele era diretor de um jornal. E ele me convidou para escrever nesse jornal. Ele me deu uma coluna no jornal de Apucarana, no Paraná. E o ano de 2009, eu passei todo escrevendo nesse jornal. Aí ele faleceu, aí o jornal passou para outro diretor, e nós perdemos os laços. Eu acho que não sei se esse jornal ainda existe lá, mas eu escrevi nesse jornal de Apucarana. E também, ali acolá, eu publicava no jornal Meio Norte, tem algumas coisinhas, algumas crônicas no jornal Meio Norte, Teresina, e no jornal Piauí também, ali acolá eu me faço presente. Maravilha, então.
sua produção bem vasta, né? Você produz, assim, para outros estados, inclusive, né? É muito gratificante poder estar nesse diálogo e poder conhecer mais sobre a sua trajetória. Falando agora com quem chegou mais ou menos ali no meio da live, que não pôde acompanhar, o quarto episódio da série Live Piauiense, a gente recebe para um bate-papo descontraído. Estamos recebendo para um bate-papo descontraído a professora e escritora parnaibana Maria Dilma Fonte de Brito. Professora, continuando a nossa conversa, além de professora, de escritora, você também é imortal de algumas academias de letras, né? Fale mais um pouco sobre essa experiência de ser membro de academia, como é que funciona, como é que ocorrem as coisas ali. Pois é, foi esse livro, Histórias de Marilu, que me levou para a Academia Parnaibana de Letras. Eu tinha acabado de escrever esse livro, e aí as pessoas ali, eu tinha muitos amigos na Academia Parnaibana de Letras, e começaram a me incentivar, olha, vai ter uma cadeira vaga, entre. E aí e quando eu entrei na Academia Parnaibana de Letras, foi no ano de 2006, eu já tinha esse livro publicado. Mas no dia da minha posse, eu publiquei, eu passei para o meu público esse segundo livro, que é Assim é a Vida. E aí eu não estava, a minha aspiração já estava satisfeita com a Academia Parnaibana de Letras. Mas um dia chegou aqui em Parnaíba, depois de muito tempo ausente à cidade, Assis Brasil. Você sabe quem é o grande escritor Assis Brasil, não sabe? Exatamente, conheço sim, grande Assis Brasil. Pois é, ele fazia muito tempo, ele é filho dessa terra, né? Mas fazia muito tempo que ele não vinha aqui por questões de publicação de um livro, que deu alguns problemas, mas ele veio, não sei quem foi que trouxe, não estou lembrada, mas ofereceram um almoço para ele lá no Hotel Cívico e convidaram, assim, algumas pessoas ligadas à literatura. E eu recebi esse convite e fui para esse almoço. Nesse almoço, eu tive a oportunidade de conhecer o grande escritor que você também conhece, Herculano de Moraes, que não está mais entre nós, infelizmente. E aí, conversa vai, conversa vem, ele me propôs para criar em Parnaíba um núcleo da Academia de Ciência do Piauí. E eu aceitei o convite e criei um núcleo aqui da Academia de Ciência do Piauí. E foi esse núcleo que me levou à Academia de Ciências do Piauí, lá em Teresina, que hoje eu faço parte. E nós trocamos, o Herculano de Moraes foi o meu grande incentivador. Eu tomei posse na Academia de Ciências do Piauí no ano de 2009. 2006 eu entrei na Academia Parnaibana de Letras, no ano de 2009 eu entrei na Academia de Ciências do Piauí, e nesse mesmo ano eu passei a fazer parte do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Parnaíba, que infelizmente hoje está, o espaço físico, né, está tendo muito a desejar, o que eu lamento muito. E ainda faço parte da Academia Piauiense de Trovas, que foi também incentivos do Herculano de Moraes, uma pessoa que eu sinto muita saudade, porque nós fizemos aqui grandes eventos literários, nós fizemos juntamente a Academia de Ciências do Piauí, juntamente com a Academia Parnaibana de Letras, um evento literário lá na Universidade Federal, que juntou escritores de todo o Piauí. Eu acho que nós não temos mais uma oportunidade de fazer um evento daquela natureza. Eu gostaria muito de repetir, porque foi uma coisa belíssima reunir tantos escritores nesse dia. Foi um final de semana, foi sexta, sábado e domingo. Eu me lembro que encerrou na manhã de domingo, era para encerrar meio-dia, já era 1h da tarde e todo mundo continuava empolgado naquela festa toda. Eu tenho boas recordações e muita saudade do Herculano, que ele era um grande incentivador. Que maravilha, então. Maravilha mesmo. Temos aqui alguns convidados interagindo com a gente, o poeta Souza Filho, Socorro Brasiliense, Edu Borges, temos o nosso amigo Cláudio Ciarline, editor do nosso jornal, Dona Rosângela, mãe do Cláudio,
Temos aqui várias pessoas realmente interagindo e contribuindo com o nosso debate. Temos aqui uma pergunta, professora Dilma, do nosso colega Souza Filho. A pergunta é assim: Dona Dilma, qual a sua expectativa para o lançamento da coletânea poética Poemas entre Gerações? Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque ela está na mão de uma equipe jovem, principalmente, uma de gerações, mas onde tem o Cláudio Ciarline na frente, o negócio com certeza será um sucesso. Porque eu me lembro que eu apresentei o livro Piauí, lá no Sesc, eu fiquei encantada, ele conseguiu encher um auditório com muita gente, foi muito belíssimo. As crônicas do livro foram representadas, foi um grande sucesso e o nosso livro vai ser Poemas entre Gerações, com certeza vai ser também muito promissor. Eu só lamento a gente estar nessa fase da pandemia, né? Porque a aglomeração ainda é muito perigoso e a gente talvez a gente não possa dar o brilho que isso merecia. Mas eu tenho certeza que de uma forma ou de outra vai ser um sucesso. Vai sim, com certeza. E Poemas entre Gerações, né, que é uma obra que é para ser lançada em dezembro de forma virtual, e em 2021, querendo Deus e passando e acabando essa pandemia, a gente vai fazer o lançamento físico, o lançamento presencial, né? A trilogia teve Contos entre Gerações no ano passado, esse ano Poemas e ano que vem Crônicas entre Gerações. E, professora Dilma, é muito interessante nessa ideia entre gerações, que é justamente fazer esse intercâmbio e essa ligação da nova geração com a geração mais veterana na literatura, né? Eu acho isso muito positivo, eu acho isso muito importante. E essa experiência de troca entre gerações também aconteceu no corredor literário, né? Nós já tivemos o corredor literário 1 e corredor literário 2. E era para agora, no mês de agosto, porque ele sempre acontece entre o mês de junho a agosto. Já era para ter acontecido o Corredor Literário 3. Eu não sei se você lembra que nós fazemos sempre ali no Sesc Caxiral, onde a gente convida escritores de todas as gerações, de todos os lugares, escritores piauienses, ou até, pode ser até nem ser piauiense, mas que queira ali fazer a sua amostra do seu trabalho, do seu livro, da sua poesia, da sua peça de teatro, seja o que for, o espaço está aberto. E o primeiro foi um sucesso, o segundo também, mas a gente estava com planos de fazer esse terceiro melhor do que todos os outros dois. Mas em virtude do que nós estamos passando, né, aqui por causa dessa Covid-19, ele não aconteceu. Vamos ver como se comporta, porque eu tive sempre a esperança de fazer, a gente vai fazer pelo menos no começo de dezembro, porque eu queria que não perder, eu queria a sequência, eu queria que a gente fizesse todo ano. Mas eu não sei, a gente tem que aguardar, porque a saúde é muito importante também, né? É verdade, né? Ainda estamos em um momento muito crítico da pandemia, né? As aglomerações ainda não estão sendo permitidas, não são seguras, e a gente torce para que futuramente tudo isso venha melhorar, para que os próprios eventos literários voltem à ativa e a gente possa estar nesse intercâmbio, né, de informações e troca de experiências com os escritores. Verdade. Agora, o que eu queria também registrar agora, nesse momento, que eu acho muito importante, eu falei que a minha história literária, ela começou na minha infância, né? Porque dentro da minha casa tinha muitos livros, muitas revistas, e eu gostaria de incentivar, de quem agora está nesse instante aqui nos escutando, que leve livro, revistinhas, gibis para dentro da sua casa, porque isso é muito importante. E eu sei que aqui em Parnaíba tem uma biblioteca infantil ali no Sesc, mas ela fica muito escondida. E o doutor Valdeci, um dia conversando comigo, não sei se meu público que está escutando aqui já sabe, que lá naquela pracinha onde tem o castelo, onde tem 2 vagões de trem, ele quer fazer uma biblioteca lá. Já é do conhecimento seu, Jailson? Sim, eu vi a matéria no portal Correio do Norte, a matériazinha.
Pois é. Então, ele conversando comigo, me pedindo opinião de que colocaria ali, eu sugeri que fosse colocado livros de autores piauienses e também livro infantil. Por quê? Porque naquela pracinha, no final da tarde, tem muitas crianças andando de bicicleta, jogando bola, brincando naqueles pula-pula. E ali, acolá, seria o momento dela entrar ali naquela biblioteca, pegar uma revistinha, pegar um livro e ler. Eu aconselho também que os pais leiam historinhas para seu filho. Inclusive, depois desse meu livro, o quinto, eu estava pensando em, a partir daí, começar a escrever histórias infantis. Eu até já fiz um ensaio lá no portal da Academia Parnaibana de Letras. Contei uma historinha que tinha um fundo moral, mas já era voltado um pouquinho para as crianças. Eu estou pensando, a partir daqui, investir nessa vertente, escrever livros infantis, porque eu acho que isso motiva. A criança de hoje, é o adulto de amanhã que vai se tornar um grande escritor. E quando ela começa desde muito pequena, ler, amar a leitura, ela tem tudo para ter essa trajetória. E aí eu dei essa sugestão para o doutor Valdeci e espero que ele atenda realmente, porque aquele local é um local adequado para se colocar uma biblioteca infantil, porque vai ficar num lugar aberto, onde as crianças já estão lá brincando, se divertindo, e ali ela entra, pega aquele livrinho e vai ler. Eu também tenho um trabalho com umas freiras que sempre estão me solicitando por época do Natal, por época de Dia da Criança. Agora mesmo no Dia da Criança eu levei uma porção de presentes juntamente com o Lions Club, que eu faço parte. Então nós arrecadamos brinquedos e levamos lá para a feira, só que por ser o tempo da pandemia, nós não distribuímos os presentes, porque eu gosto mesmo é quando a gente vai distribuir, entregar, fazer brincadeiras e tudo. Mas antes da pandemia, muitas vezes a irmã me chamava, a irmã Lourdes, para levar um lanche para as crianças e tudo, e lá eu contava historinhas. Olha, mas precisava você ver como elas ficavam entusiasmadas. Eu tenho até um vídeo contando historinha para as crianças, elas todas sentadinhas no chão, e eu começava a ler, e elas começavam a imitar os personagens. E ali, acolá, uma se destacava e dizia, eu quero ler uma história. E elas liam com aquela entonação de cada personagem, e eu achei que isso ia evoluir. Eu me encantei com esse trabalho. Mas veio a pandemia e deu uma parada em tudo isso. Queira Deus, depois a gente retome, né? Logo, logo vamos voltar tudo ao normal. Vamos poder colocar em prática de volta todos esses projetos. E é muito interessante, professora, essa sua ideia, porque a infância é a fase ali essencial onde a gente constrói boa parte do que a gente vai viver depois, né? Então, muita gente que não gosta de ler hoje ou que não tem muita afinidade é porque falta incentivo na infância, né? É verdade. Temos alguns comentários aqui. Souza Filho dizendo que é uma ótima ideia a questão da biblioteca infantil, lá na Praça Manduladino, né, que você se referia. Exato. O Carlos Pontes diz que a leitura é definitiva em nossas vidas. De fato, a leitura é, assim, essencial. E a Thaís Fontinelli disse que falta muita motivação para a inclinação literária e cultural em Parnaíba. Seria uma ótima ideia esta biblioteca infantil. Verdade. Vamos torcer para dar certo, né? Eu espero que ela saia mesmo. Maravilha, logo, logo vai dar certo sim. Então, professora, pelo que percebemos aqui, a sua ópera e a sua capacidade literária é muito ampla, né? Porque você vai desde poema até crônica, passando pelo conto e indo até ao campo das histórias infantis, né? Muitos escritores dos cânones que nós temos eram escritores de histórias infantis. Muita gente não sabe, mas a própria Clarice Lispector escreveu alguns livros, né, de história infantil, e a grande Clarice Lispector.
E é muito interessante. Eu aproveito para pontuar que eu também sou escritor, né? Ainda não tenho um livro publicado, mas escrevo já há algum tempo, e foi muito importante para mim essa coisa da leitura infantil. Você falou, eu lembro que uma das fontes dos contos que eu mais me lembro de ter lido na infância foi um conto infantil do Assis Brasil. Eu não lembro muito bem o conto, mas aquele momento foi um momento assim crucial para eu realmente cair de fato no amor pela leitura, que é um amor. Você tem que amar a leitura e a literatura para de fato você investir nisso, né? Pois é, e eu acho que nesses contos infantis, nas historinhas infantis, sempre deixa também uma lição para as crianças. É assim que eu pretendo fazer as minhas historinhas. Divertida, alegre, para que a criança goste, mas que no final tenha assim, um fundo de moral, para que ela aprenda alguma coisa também para a vida com essas leituras. Eu ainda estou pensando, eu não sei se eu vou ter a capacidade de investir para esse lado, mas eu estou tentando fazer isso, porque eu acho que é muito importante esse apoio, essa motivação para a criançada nessa fase, para que amanhã ele se torne um escritor. Com certeza. E é nessa fase que a gente tem que investir muito, né? As crianças hoje estão muito dispersas, não são incentivadas a ler, é muito aquela coisa da tecnologia que está assim, tomando de conta da nossa vida, de forma que a leitura está ficando em segundo plano, né? E as crianças são as que mais sofrem com isso, né? E eu acho, viu, que a gente deve fazer da leitura um hábito. Eu mesma, meu hábito de leitura era assim, na cabeceira da minha cama, ainda hoje tem uma quantidade enorme de livros. Porque na hora que eu termino de almoçar, eu vou para minha cama com um livrinho, aí, às vezes eu leio uma, duas páginas, aí vem a hora do sono da beleza, você marca ali para continuar no outro dia. Eu vinha fazendo muito isso, mas para você ver como as coisas mudam, né? Com essa tecnologia, com essa história de Facebook, de Instagram, quando eu vou, depois do almoço que eu me deito, digo, vou olhar aqui quantas mensagens tem, e já deixo meu livrinho ali quieto. Mas a gente tem que fazer isso, procurar esse hábito de leitura para as crianças. A gente deve escolher uma hora, que é todo dia, toda hora, antes de dormir, eu vou ler uma historinha para você. Ou então você escolhe outra hora, na hora que você acordar, eu leio uma historinha para você. Mas que transforme isso em hábito. Porque você, transformando isso em hábito, você vai sentir a necessidade de ler, de buscar. E isso aí também, se tem alguns pais aqui me escutando nesse instante, eu queria chamar a atenção da importância de você, além de levar, porque às vezes não basta você só levar o livro para casa. Você tem que levar o livro para casa e ler com seu filho as historinhas, porque ele vai tomar gosto pela leitura. Se você leva, entrega, deixa lá na prateleira, deixa lá jogado, isso não vai surtir efeito. Não basta levar, mas chame ele para o sofá, se deite com ele na cama, leia uma historinha com ele, faça as vozes dos personagens para ficar divertido. Tenho certeza que ele tomará gosto pela leitura. E é muito melhor que ele esteja envolvido nesse campo, porque daí vai chegar a adolescência, e se ele teve essa formação, esse hábito de ler, ele vai, às vezes, deixar de ir por certos caminhos para se dedicar à leitura. E como já diria Monteiro Lobato, quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Né? Pequeno poema de Monteiro Lobato que resume bem, né? É verdade. Isso é verdade. Lobato é outra pessoa que eu muito admiro e que eu sempre cito nas minhas palestras que eu vou dar de vez em quando. E, professora, continuando aqui a nossa conversa, né? A gente tem ainda por volta de 10 minutos, né? Estamos quase chegando ao final, mas ainda temos um tempinho. Na sua família, existe mais algum escritor ou é somente a senhora que envereda por esse lado literário? Eu tenho na minha família um primo de minha mãe, que é um primo-irmão,
que é o Darcy Araújo, ele faz parte da Academia Piauiense de Letras. Ele gostava de escrever. E o meu pai, eu me lembro que ele fazia poesia assim, num pedacinho de papel, mas que nunca... por exemplo, eu não tenho uma poesia feita, guardada do meu pai. Eu me lembro que ele fazia, mas deixava jogado e nunca compilou, nunca guardou, nunca levou a sério o que ele escrevia. Mas a minha veia, acho que maior dessa arte, vem do lado da minha mãe mesmo, porque apesar de minha avó materna também ser professora e gostar muito de ler, mas do lado materno também eu tinha esse primo de minha mãe que ele era da academia e que eu admirava muito. Você disse que a gente só tem 10 minutinhos, agora menos, né? 8 talvez, né? 9 minutos ainda. 9 minutos. Pois então, eu queria quero ler para vocês agora. Fique à vontade. Viu? Desse que faz parte desse meu livro, Lero Lero. Ela está na página 113 desse livro. E eu até folhei assim e vi o nome, Sou Candidata. Eu digo, como está na época de eleição, eu vou ler essa poesia. Isso é crônica, não é uma poesia, é um conto. Mas mais uma crônica mesmo, intitulada Sou Candidata. Sou candidata e desde já agradeço por você ter disponibilizado um pedacinho de seu tempo para ler, não o meu programa de governo, não o convencimento de que sou uma boa candidata, não um apelo para que você vote em mim. Agradeço sim sua boa vontade de deixar seus olhos percorrer este papel, decifrando o conjunto das letras que aqui se misturam e dão sentido a um pensamento. Não estou em campanha política. Não posso fazer promessas. Quisera eu dizer que vou construir escolas, que vou direcionar verbas para a saúde, que vou arranjar empregos para todos. Diretamente, esta não é a minha competência, embora seja consciente que fora da função de presidente, de governadora, de prefeita, de vereadora, de deputada ou senadora, cabe a mim e a você, que como eu somos simples eleitores, fazer qualquer coisa, contribuir de alguma maneira para melhorar a sociedade na qual vivemos, convivemos com mais analfabetos que letrados, com mais desempregados que trabalhadores, com mais doentes do que homens saudáveis. Sou candidata a vestir uma toga branca. Quero buscar a pureza e a brancura da paz. Quero mergulhar no mundo dos sonhos, onde os homens honestos prevaleçam, onde a palavra tenha força, onde a promessa não seja sonho. Sou candidata a viajar para um lugar bonito, onde eu possa respirar o ar puro, tomar banho nas águas cristalinas, sentir o vento no rosto, deixar o sol queimar minha pele ou banhá-la com pingos do céu quando a chuva cair lá de cima. Sou candidata a apreciar a hora que o sol se guardar e o momento que a lua chegar. Sou candidata a contar as estrelas do céu, a escutar o barulho do vento, a ouvir o canto dos pássaros. Sou candidata a dormir, a sonhar e a acordar. Acordada, espreguiço-me, deixo a cabeça pensar. Procuro o candidato político, aquele que vou votar. Entrego-me a minha toga virtual e relembro o significado do papel que ela incorpora. Candidato, aquele que pleiteia cargo político, palavra originária do latim, candidatus, que vem de cândido, aquele puro, imaculado. Ser candidato político é candidato-se a um cargo eletivo em que o cidadão, na sua investidura, deve estar tão branco e tão puro quanto a sua toga. Esta pureza deve representar a honestidade, a ética e a moral. Na Roma antiga, os candidatos usavam a toga branca para se diferenciar dos demais homens comuns. Velhos tempos.
Essa crônica foi feita no ano de 2011. Que maravilha de texto. E, assim, muito profundo, verdadeiro e muito necessário, principalmente nesse período em que a gente está agora de eleições, de pré-eleições, né, no mundo todo. E é importante que a gente utilize esse momento para refletir sobre em quem a gente está escolhendo para nos representar. Não é verdade? Pois eu estou muito feliz de ter tido essa oportunidade de conversar com todos vocês. Agradeço mais uma vez ao Piagui, nas pessoas de Jair, na pessoa de Cláudia Ciarline, e obrigada a todos esses que estão me assistindo. E eu estou aqui à disposição de todos vocês para qualquer pergunta, para qualquer pergunta que queiram fazer a respeito de literatura, dessa minha trajetória de vida. E o meu muito obrigada a todos. Professora Maria Dilma, o Piagui agradece a sua disponibilidade. Eu digo assim que foi assim de um grande aprendizado tanto para mim como para todos nós que acompanhamos essa transmissão. Desde já agradeço pela sua solicitude e pela animação e pela sabedoria literária e tudo que você pôde trazer a nós nessa nossa 1 hora de conversa. Muito obrigada pelas suas palavras. Estou muito feliz. Meu abraço para todos. Um abraço a todos e a todos que nos assistiram. E eu encerro com um pensamento do poeta norte-americano James Baldwin, que dizia que nada, nem tudo que se enfrente pode ser modificado, mas nada pode ser modificado até que se enfrente. Muito bem. Até logo, pessoal. Até semana que vem. Boa noite. Obrigado, professora Dilma. Obrigado a todos que nos assistiram. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.